a igreja. Vou convidar a igreja para cantar o hino 337. Você tem que dar som aí pro microfone do Ricardo. Deixa isso aqui. 337. Para vir à frente, ele vai repartir o pão da vida conosco, né? E convidar todos os irmãos para que se ajoelhem. Nós vamos pedir as bênçãos de Deus sobre esse momento. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de podermos ter saúde, disposição para vir à sua casa de oração. E aqui podemos encontrar os nossos irmãos, podemos ouvir a tua palavra, podemos louvar o teu santo nome e podemos aprender um pouco mais de ti. Querido Pai, que as palavras que forem proferidas pelo irmão Nelson nessa manhã não sejam apenas palavras de um homem, mas sejam espírito e vida para o coração de cada um de nós. Que elas possam vir com o poder do seu Santo Espírito para nos vivificar, para levantar o abatido, para dar vida àquele espiritualmente morto, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém, ó Deus. Glórias a Deus.
todos com a paz do Senhor. Amém. Gostaria de dizer aos irmãos que é sempre um motivo de muita alegria nós estarmos aqui reunidos para mais uma vez considerarmos aqui um pouquinho da palavra do Senhor nosso Deus. Amém. Certa feita, irmãos, eu li, não sei se foi num livro, não me recordo se foi em algum folheto, deve ser uma coisa desse tipo, uma mensagem que dizia assim: conhecer Jesus é tudo. Já viram isso? Um livrinho. Um livrinho, né? Conhecer Jesus é tudo. Realmente, irmãos, conhecer Jesus é mais que importante na vida de cada um de nós. Por que importante? Ora, importante porque quando nós falamos de Jesus, nós não estamos falando de uma pessoa qualquer, de uma pessoa comum, de um simples homem, de um simples profeta. Estamos falando de alguém especial. Por isso é importante nós conhecermos como ele viveu, como era a pessoa dele, como ele transmitia sua mensagem, não é? Realmente conhecer aquelas magníficas parábolas nas quais ele dava grandiosos exemplos, difíceis até de esquecer, porque geralmente ele envolvia coisas palpáveis, coisas da natureza. Os grandes milagres que ele realizou é muito importante, é lógico que sim. Mas, irmãos, mais importante ainda do que conhecer Jesus é o nosso relacionamento com Ele. Como nós nos relacionamos com Ele? Como nós nos portamos, como que nós agimos diante de tudo aquilo que nós aprendemos na palavra dEle? Como é a nossa vida no dia a dia? Como que nós nos conduzimos? Isso é importante também, muito importante por sinal. Como é o meu relacionamento com a minha esposa em casa? Uma vez, lendo uma carta missionária, lembra da carta missionária? A carta que tinha na igreja adventista, todo sábado tinha uma carta missionária, mas acho que no 13º sábado havia uma carta missionária especial, e coube a mim então transmitir essa carta missionária. Irmãos, que coisa chocante às vezes a gente vê os exemplos que as pessoas dão, e não são pessoas assim qualquer, pessoas simples da igreja, são pessoas que ocupam cargos de liderança, pessoas que estão em posições especiais, pessoas que lidam com o público e que, via de regra, deveriam dar bons exemplos, deveriam dar exemplos de dignidade, exemplos de pessoas de respeito, de confiabilidade, que transmitisse alguma coisa de positivo para o público que muitas vezes as ouve, e para o público que muitas vezes os tem como verdadeiros exemplos. E na carta missionária que eu estava lendo ali, eu via que o homem era um ancião de igreja. Olha só, irmãos, que coisa incrível. O que se espera do ancião? O que se espera de um cidadão que levanta a bandeira de que professa uma fé
e que verdadeiramente deveria refletir tudo aquilo que ele prega, como nós estudamos aqui na escola sabatina. O que é desonra ao nome de Deus? O que é blasfêmia ao nome de Deus? Na verdade, a blasfêmia ao nome de Deus não se trata de blasfemar com relação ao nome de Deus quanto à pronúncia, quanto à grafia, quanto à forma de expressão, na forma de escrever ou na forma de falar, mas se trata do nosso comportamento. Como é que nós agimos? Como nós nos expressamos? Como é que nós abordamos as pessoas? Como é a nossa vida no dia a dia? E esse cidadão da carta missionária, apesar de ser um líder, apesar de ser uma pessoa que ocupava uma posição de destaque, ele se conduzia de maneira notável. Na igreja ninguém diria nada a respeito dessa pessoa, mas na casa dele, onde é o nosso lugar que nós permanecemos por mais tempo? Quais são as pessoas que dependem de nós, que elas necessitam dos nossos exemplos, da nossa proteção, do nosso carinho, da nossa atenção? E lá na casa dele, ele se portava de maneira grosseira, de maneira estúpida, e a carta missionária chega a dizer que ele tinha, a esposa dele estava já com uma gravidez, um estágio de gravidez avançado, e quando ele se irritava, ele chegava a dar até chutes na esposa dele, agredindo a esposa dele, não só de maneira verbal, mas também de forma física. Coisa terrível, né, irmãos? Coisa terrível. Por isso que isso me chamou a atenção a respeito do nosso relacionamento com Jesus. Seja onde for, seja na nossa casa, principalmente na nossa casa, onde nós permanecemos mais tempo, onde nós somos o exemplo, onde nós somos considerados como pais, exemplos, sacerdotes do lar, onde nossos filhos, nossa esposa, eles vão aprender mais ou menos, dependendo do nosso estado de espiritualidade, daquilo que nós mesmos aprendemos e transmitimos. Então, é importante conhecer Jesus, é importante, mas é importante também nós termos com Ele um relacionamento estreito, um relacionamento íntimo, um relacionamento que nos leve cada dia mais próximo dele, mais semelhante a Ele. Essa é a realidade. Como está a nossa experiência pessoal com Jesus Cristo? Certa vez Jesus, falando com os escribas e com os fariseus, eram pessoas que questionavam muitas vezes a conduta dos discípulos, porque eles diziam para Jesus: os seus discípulos estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, estão fazendo aquilo outro. E Jesus falou para eles: hipócritas, esse povo honra-me com os lábios, porém o seu coração está longe, está distante, está a quilômetros de mim. Olha, irmãos, é importante que nós conheçamos, é importante que nós tenhamos uma experiência de amizade estreita, próxima dele, que as pessoas possam ver em nós, como nós cantamos aqui, né? Verdadeiros embaixadores de Cristo, que nós possamos transmitir isso, não é? Eu quero começar aqui, irmãos, a leitura da Bíblia, com um texto que fala muito a respeito de
desse hino que nós cantamos aqui, sou forasteiro aqui, e da mensagem que o Senhor nos deu. Esse texto ele encontra-se no livro de 2 Coríntios, 2 Coríntios, deixa eu ver aqui, 2 Coríntios 5, 18, 21, isso, 5, 18, depois nós completamos com 21, 5, 18 a 21 e continua no 6, de 1 a 3, isso mesmo. O Ministério da Reconciliação. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Amém. De sorte que somos o que, irmãos? Embaixadores. Somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconciliais com Deus. E aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. No 6, do 6 de 1 a 3. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Amém. E não dando nenhum de nós motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Amém? Amém. Glórias a Deus. Que pérola, né, irmãos? Que pérola do Evangelho isso aqui, não? Porque aqui vem dizendo para nós aquilo que nós temos que fazer no nosso dia a dia, né? Porque nós somos o quê? Representantes do Senhor aqui nessa terra, né? Aqueles que o Senhor entregou o ministério de reconciliar o homem a Deus. A Bíblia diz que todos nós nos desgarramos, todos nós nos afastamos, todos nós nos colocamos distante do Senhor. É interessante como Deus, ele tem uma característica que difere muito do ser humano. Nós somos o quê? Somos vingativos, somos pessoas que guardam as coisas que nos fazem. Às vezes você fala assim: eu perdoei. Perdoou mesmo? Será que perdoou mesmo? Será que você esqueceu? Será que você pôs uma pedra em cima dessa coisa? Não pensa mais nisso? Nós temos aquele resquício de lembrar que aquela pessoa errou conosco, que aquela pessoa, na verdade, não se portou bem da maneira como deveria se portar. Mas Deus, ele perdoa e nos recebe de volta. Deus perdoa e nos acolhe novamente. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes nós vemos pessoas que por qualquer motivo se aborrecem por uma coisa ou por outra,
Mas Deus está sempre com os braços abertos, disposto a recebê-lo novamente. Nós todos, através do nosso pecado, através do pecado de Adão e através do nosso próprio pecado, estaríamos irremediavelmente perdidos se Deus não intercedesse por nós através dessa salvação magnífica que Ele planejou através da morte do seu Filho amado. Então todos nós estaríamos perdidos, nós estávamos condenados à morte eterna. E Ele, através desse sacrifício, nos conduziu novamente ao seio do Pai. Quantas vezes nós temos exemplos no Antigo Testamento de pessoas que voltaram as costas para Ele. Entretanto, quando a pessoa se redime, quando a pessoa ela volta atrás do seu modo errado de proceder e se entrega ao Senhor, novamente eles as abraça e as acolhe. E hoje não é diferente, irmãos. Hoje nós temos essa mesma oportunidade de se nos afastamos do Senhor, estamos distantes, estamos longe. Muitas vezes, irmãos, acontece o seguinte: a pessoa fica tão distante de Cristo, comete tanta barbaridade, tanta coisa errada, que logo em seguida ela pensa: poxa, como é que eu vou agora me prostrar aqui, orar a Deus e fazer uma oração, pedindo alguma coisa, ou falando dos meus problemas para o Senhor, se eu estou tão errado, se eu estou tão distante, se eu estou tão errante da minha vida cristã, eu estou totalmente levando uma vida distorcida, uma vida que não condiz com tudo aquilo que eu aprendi, e agora eu vou me prostrar aqui e vou orar a Deus. A pessoa muitas vezes se sente até constrangida de se prostrar e de se dirigir a Deus pela sua própria condição, pela sua própria situação em que ela se coloca diante de Deus. Tem um exemplo aqui na palavra de Deus, que eu peguei do Antigo Testamento, de um rei, que ele reinou logo em seguida de Salomão. Salomão, ele teve um reinado fantástico, ele teve um reinado absurdo, que como o reinado de Salomão e como a sabedoria que ele teve, jamais algum rei teve, jamais alguém teve, porque a sabedoria dele veio de Deus, a riqueza dele veio de Deus, tudo dele veio de Deus. Deus abençoava ele de tal maneira que o reino dele prosperava. O reino dele era um reino abençoado, era um reino de um homem sábio, era um reino de um homem que ele continuou naquela mesma toada de Davi, que tinha o coração segundo o coração de Deus, andava retamente diante dos olhos de Deus. Uma vez Salomão teve um sonho e Deus apareceu para Salomão no sonho. Irmãos, que coisa legal, né, isso aí? E Deus, falando com Salomão no sonho dele, falou assim: pede para mim o que você quiser, que eu te dei. Que coisa, hein, irmãos? Já pensou o Senhor, dono desse grande universo, chegasse para a gente assim e falasse: olha, pede o que queres que eu te faça, e eu farei. Hein, Marinho? Muito bom, né? E Salomão estava lá na posição de pedir o que ele quisesse. E ele disse: irmãos, eu preciso sabedoria para que eu possa julgar esse povo
com segurança, com justiça, com certeza. Ele ainda disse: olha, eu não passo de uma criança, eu não sei como me portar, eu não sei como eu vou agir aqui, porque esse encargo é um encargo muito pesado, é um encargo muito difícil. E terminado o reinado de Salomão, que Deus cobriu ele de sabedoria, de riquezas, de glórias, veio um outro rei que já não foi tão bom, que já voltou as costas para o Senhor, totalmente, totalmente. E logo em seguida mais outro, foi Roboão, que era filho de Salomão, e depois foi Abias, que era filho de Roboão, e logo em seguida veio esse rei, do qual eu menciono aqui, que era o rei Asa. O rei Asa, ele tinha um conhecimento de como Davi havia se portado diante de Deus, como Salomão havia se portado diante de Deus, e como Deus os havia abençoado. Então o rei Asa, quando ele chega no reinado, quando ele começa o reinado dele, estava tudo numa tremenda, numa decadência, tanto física como moral e como espiritual. Mas o rei Asa, ele começou fazendo uma reforma total ali. Ele começou fazendo uma reforma absoluta ali, começando a derrubar os altares, derrubando os postes ídolos, arrebentando com aquela situação de decadência, de idolatria que aquele povo havia se envolvido, a ponto de destituir do cargo até mesmo a sua mãe, que era uma pessoa idólatra, que era uma pessoa que havia feito um poste ídolo lá, um Deus ali, pagão totalmente contra a vontade de Deus. O rei Asa chega, derruba com tudo, esmiuça com tudo, e chama o povo a clamar a Deus, chama o povo a adorar o Senhor dos Exércitos, aquele que é o doador da vida, aquele que é o doador de todas as coisas. E a partir daí então, irmãos, aquele reino começa a ter calma, começa a ter paz, começa a ter prosperidade. Rei Asa agia de acordo com a vontade de Deus. Certa feita, numa batalha, ele tinha cerca de 500 homens, um pouquinho mais, 500 mil homens, um pouquinho mais talvez. Mas ele ia enfrentar um outro rei que tinha 1 milhão de homens armados, carros, lanças, flechas, espadas. Uma inferioridade numérica muito grande. Certamente, esse rei dessa vez seria derrotado, humilhado, que seus despojos seriam levados embora. E no meio da batalha ele ora, ele clama ao Senhor. Olha só, irmãos, como faz diferença uma coisa e a outra. Aquele que está com Deus e aquele que está distante do Senhor. Ele clama lá e diz: Senhor, eu sei que o Senhor é o único que pode nos ajudar nessa situação de angústia, de desespero, porque o rei Asa ali, ele sabia que a inferioridade dele, tanto numérica quanto física ali, quanto de material bélico, de material de guerra, era bem maior. E ele clama a Deus, entrega então a Deus ali a sua sorte, e Deus ali interfere por ele, luta a batalha dele, derrota todos aqueles soldados e dá a vitória para o rei Asa. Muitas
vezes, irmãos, nós vemos pessoas que voltam as costas para Deus. A gente vê isso muito na vida. E aí começa a perceber que nada mais dá certo, a coisa não engrena, começa a levar uma vida de derrota, uma vida de fracasso, e fala: puxa, o que está acontecendo na minha vida? É simples, é simples. Reconcilia-te com Deus. Amém, Deus. Procura o Senhor, entrega a sua vida a Ele. Só Ele é que pode mudar a sorte de uma pessoa que está numa situação assim. Não existe conselho, não existe nenhuma outra possibilidade que não seja Deus. No entanto, a gente, continuando lendo a história do rei Asa, a gente vê que depois ele fez associação com o inimigo, entregando na mão desse inimigo os tesouros de Deus, caiu doente, mandou encarcerar o profeta do Senhor, se desviou totalmente do Senhor. Na sua doença não recorreu a Deus, nas suas mazelas não recorreu a Deus, morreu distante do Senhor. A coisa mais acertada a fazer em momentos assim: voltar para o Senhor, reconciliar-se com o Senhor, entregar a vida ao Senhor. Jamais, em hipótese alguma, voltar as costas para o Senhor, que é Ele, o doador de todas as coisas, o doador da vida, o doador da paz. A Bíblia fala que esse rei, após ele ter voltado para o Senhor, ele viveu muita paz, período de muita paz, de muita prosperidade e tranquilidade. Quantas vezes nós falamos para as pessoas: volta para o Senhor, entrega a sua vida a Ele. Mas às vezes é difícil para a pessoa entender as nossas palavras, né, irmão? Esse sobrinho que a Madalena fala, que faleceu, ele não olhava uma pessoa cristã com bons olhos. Eu não sei porquê. A tendência de muitas pessoas é pensar, olhar para a pessoa que é cristã, que tem uma vida mais regrada, tem uma vida mais tranquila, olha para o cristão e fala assim: é um perfeito idiota, porque é uma pessoa bitolada, só enxerga para frente. Será que é isso, irmãos? Eu creio que não seja isso, não. Eu creio que é uma pessoa totalmente diferenciada, é uma pessoa sobre a qual a luz do Senhor resplandeceu, a luz do Senhor brilhou, é um perfeito escolhido de Deus, é um ser diferenciado, porque o Espírito de Deus habita nesse ser, habita nesse coração. Que nós possamos, irmãos, na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa experiência de vida com Cristo, procurarmos viver isso, vivemos uma vida digna, não só na igreja, não só onde as pessoas nos veem, onde as pessoas nos assistem, mas principalmente no nosso lar, na nossa casa, onde é o nosso território. Ali nós também temos que continuar com esse mesmo espírito, principalmente que nossos filhos, nossa esposa, nossos vizinhos possam ver em nós pessoas cujas vidas reflitam o exemplo
de Jesus, o nosso Salvador. Deus abençoe a todos. É o meu desejo, minha oração nesta noite, nesta manhã. Amém. Irmão Vicente, hino 192, para nós encerrarmos. Infinita graça. Oremos, irmãos. Deus eterno. Querido Deus que habita nas alturas dos céus, Amém. nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de estarmos aqui nesse lugar santo, para juntos prestarmos esse culto de adoração ao Teu santo nome, Pai. Amém, Senhor Deus. Reconhecemos em Ti o único verdadeiro Deus, Glórias a Deus. aquele para o qual não existe impossível, Pai. Deus é verdade. E a Ti nós queremos prestar todo o nosso louvor, porque o Senhor é digno, Pai, de todo louvor, toda honra. Amém. E toda glória, Pai. Glórias a Louvado e engrandecido seja Teu santo Oh, nome. glórias a Deus. Amém, Senhor. Rogamos que o Senhor nos oriente sempre, Pai, na nossa experiência cristã, na nossa vida diária, que possamos refletir, Pai, à luz de tudo que nós aprendemos na Tua casa de oração, Amém, na Senhor. Tua palavra santa, Pai, que neste mundo que nós vemos tanta dificuldade, tanta luta, tantas mazelas, Pai, Sim, Senhor. que nós possamos fazer a diferença, Senhor. Glórias a Deus. Amém, Senhor E Deus. através de nossos exemplos, que
devem falar muito mais alto que nossas palavras, Pai. Que nós possamos exemplificar que levantamos a bandeira de Cristo, a bandeira da salvação, a bandeira do Evangelho, e que as pessoas possam ver em nós que somos diferentes. Diferentes porque contamos contigo. Glórias a Deus. Diferentes porque o seu Santo Espírito habita em nosso coração. Oh Pai, obrigado. Obrigado porque nós estávamos tão afastados, Pai, tão distantes. Mas o Senhor, através das tuas infinitas misericórdias, nos trouxeste novamente para o teu aprisco, nos trouxeste novamente para a tua luz. Obrigado, Senhor. Queremos pedir ao Senhor uma bênção, Pai, para cada família aqui representada, para cada irmão, para cada irmã, para todos os presentes e para aquelas pessoas que por qualquer motivo não puderam vir, não puderam estar conosco. Abençoa cada um, Pai. Dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua paz, livra-nos de pecar contra ti. Guarda-nos, Senhor, para o teu reino. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Agradecemos. Glórias a Deus. Amém. Amém, Deus. Glórias, Senhor. Glórias a Deus.